canábica. Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Bancada Canábica, podcast que discute sem preconceitos as múltiplas perspectivas da maconha enquanto pauta jornalística. Eu sou o Jean Celso e hoje eu converso com o Eric Amazonas sobre endocannabinologia veterinária e as possibilidades da medicina canabinoide, genética veterinária, melhoramento animal e imunologia veterinária na Federal de Santa Catarina. E aí, Eric, tudo bem, cara? Salve, Jean, beleza? Valeu pelo chamado aí. E força para a revista para impulsionar esse movimento aí que é pró vida mesmo, né? Você faz um trabalho maravilhoso aí, não só no mundo canábico, né? Mas no mundo de vida mesmo, né? Como a gente deveria viver como seres humanos, né? O seu coletivo. Que isso, privilégio é tudo meu. Só para a gente começar, eu li previamente, né, preparando para a entrevista, que já foi observada a presença do sistema endocannabinoide na grande maioria dos animais vertebrados, cães, gatos, cavalos, aves. Provavelmente quase todo vertebrado pode se beneficiar do uso medicinal da cannabis, é isso? E a princípio, que potencial tem isso para o estudo da cannabis e a aplicação dela na medicina veterinária? E o que a ciência já sabe hoje sobre? Bom, começando, realmente é isso mesmo. Todos os vertebrados têm o sistema endocannabinoide, até onde a gente sabe. Ou seja, possivelmente todos os animais têm, pelo menos os animais que têm algum tipo de comunicação entre células, né? A gente fala muito de comunicação do sistema nervoso primitivo e tal, mas isso vai além dele. Provavelmente qualquer animal que tenha comunicação entre células tenha algum componente ou do sistema endocannabinoide em si ou parecido com ele, que se assemelha a ele. E essas implicações para a veterinária e para a medicina humana, eu gosto um pouco de juntar as duas, a medicina veterinária com a humana, lembrando que nós somos também animais, né? Então, a medicina, os médicos que trabalham com a medicina humana são apenas médicos veterinários especializados em, assim, falando isso de uma forma bem livre, tá? São apenas médicos veterinários especializados em uma única espécie, que é a espécie animal humana, né? E aí, dentro deles, todos eles se especializam em áreas específicas de cada uma da fisiologia desse sistema humano. E os benefícios que a gente vê na medicina humana são exatamente os mesmos que a gente vê na medicina animal. Para a ciência e para a medicina veterinária, o entendimento desse sistema abre uma possibilidade imensa de formas terapêuticas, seja ela com a cannabis ou não. Porque a gente pode, e a gente já faz isso sem saber, a gente não sabia o conhecimento desse sistema até 30 anos atrás, mas vários medicamentos atuam dentro desse sistema, atuam modulando o próprio sistema, que é o principal alvo de terapias com a planta cannabis, com seus derivados canabinoides e terpenos. Para a gente entender melhor como a medicina atualmente, já com as drogas legalizadas que nós temos, já faz isso, o conhecimento desse sistema, e mais ainda, você sabendo explorar esse sistema como um todo, que é o que faz os canabinoides da planta, né? Aí a gente tem uma possibilidade terapêutica imensa, né? Dado ao fato desse sistema endocannabinoide ser responsável pelo controle do funcionamento básico de qualquer célula do nosso corpo, né? Se as suas células estiverem funcionando perfeitamente, essa célula está obrigatoriamente fora de uma condição de doença, de anomalia, ela está funcionando bem, né? Para estar doente, você tem que alterar alguma coisa na sua célula para que ela entre em algum tipo de disfunção. Se você evita a disfunção, você evita a doença ou a manifestação dessa doença. E é basicamente isso o único foco do sistema endocannabinoide. Faz uma coisa no nosso corpo, que é manter a nossa regulação, manter a nossa homeostasia, que a gente chama, que é o funcionamento da célula de forma perfeita. Então é isso, na minha visão, é uma revolução na medicina, talvez, que a ciência atual não viu ainda. A gente chegou em um nível de conhecimento científico absurdo nos últimos anos, né? Nos anos 2000, então, a gente teve um aumento enorme no conhecimento médico. Nesse momento, nesse ambiente de conhecimento científico extremamente alto, a gente acabou de desvendar uma caixa de Pandora que regula
todas as demais funções. Então, talvez se a gente entendesse o sistema endocannabinoide há 200 anos atrás, então nem sabia para que serve. A gente não tinha ainda o entendimento de como o corpo, de fato, funcionava. Éric, eu já vou adiantar uma pergunta que foi feita por uma amiga minha que estuda medicina veterinária aqui na Federal de Mato Grosso do Sul. Valeu, Amanda, se você estiver ouvindo. A pergunta é a seguinte: além dos animais domésticos, existe casuística para a utilização da cannabis em animais selvagens também? Existe. Por exemplo, agora a gente teve ali, ano passado, né, essas queimadas no Pantanal, que muita gente se comoveu com as onças, né, com as patas queimadas, outros animais. Então, a gente tem, por exemplo, pomadas, né, produtos tópicos que você passa em queimaduras, em fraturas, e resolve bastante. Eliminam dor. Então, assim, exatamente as mesmas coisas que a gente vê num cachorro, num gato, a gente vai chegar numa iguana, num leopardo, numa cascavel, em qualquer outro animal, num papagaio, a gente tem as mesmas respostas. Cada espécie é uma espécie diferente, então tudo que a gente administra para uma espécie é diferente. Né? A gente dá comida diferente para diversas espécies, né? A gente tem que lembrar que nem os medicamentos, a gente muda um pouquinho a formulação, a dose, para uma melhor adequação para aquela espécie. Né? Então, mas a princípio, os canabinoides são muito bem tolerados por qualquer espécie, e isso é muito devido ao sistema ser conservado entre as espécies, então ele é muito parecido. O nosso sistema com o do gato, do cachorro, do cavalo, da iguana é muito semelhante. O funcionamento é muito semelhante, então o modo de tratamento é semelhante. A gente só ajusta as doses. Talvez esse seja o ponto principal da terapêutica canabinoide, ao meu ver. Tá acostumado tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária a você ir na clínica, se consulta, eu vou ao médico, ele me receita um antibiótico e ele só vai me ver novamente se eu voltar lá. Ele não sabe se eu melhorei ou não, se eu tomei ou não sabe nada. Ele apenas fez aquilo. Na medicina canabinoide isso acontece também, mas não é o certo. O certo seria você começar o tratamento e acompanhar esse animal. Por quê? Por mais que a gente tente, cada indivíduo vai reagir de forma diferente. Aliás, como que é recebido o uso da cannabis na medicina veterinária? Tanto na prática veterinária, na formação dos veterinários e tal, como na recepção dos donos dos pets. Eles chegam lá com o pet e você fala, não, o tratamento melhor para ele é cannabis. Como é essa resposta? Dentro da minha bolha, a recepção é até boa. Mas quando eu tento fazer uns exercícios de sair um pouco da minha bolha e conversar com pessoas aleatórias, né, a primeira reação que eu tenho é de ficar impressionado. As pessoas tipo, é mesmo, e sempre vem aquela carga de amedronta. Então vai chapar o animal, vai deixar ele doidão. A gente tem uma resistência que é grande até. Entre os veterinários, a resistência parece ser maior do que entre os tutores. Os tutores aceitam muito mais facilmente isso. Eu vejo que a nossa resistência hoje, entre os tutores, assim, posso estar errado, mas é o que eu tenho percebido. Ela é mais devido ao fato de ser perigoso você conseguir o medicamento do que o medicamento em si. Tá? Então, se o medicamento não fosse de uma planta que não tivesse esse status, lá, se fosse de rosa, um medicamento feito de flores de rosa, vamos supor que a rosa tivesse todos esses canabinoides. Eles não têm nenhum viés de, não vou dar isso. Pelo que eu sinto, o maior entrave é a legalidade. É o fato da pessoa achar que ela possa ser presa por estar aportando um óleo medicinal para dar para o seu cachorro. Esse é o efeito adverso desse tratamento? Talvez. Ao meu ver, esse é o maior efeito adverso, porque tem alguns efeitos adversos que são bem leves, fisicamente falando, né? Mas o maior entrave mesmo é a falta de legalidade, a falta de segurança que os tutores têm para perguntar isso para o médico veterinário, para aceitar isso quando o médico veterinário receita. Ele fala, mas como é que eu vou conseguir? Então, se você chegar lá e der na mão dele, dentro da clínica, ele vai pegar de boa e vai levar para casa. Agora, se ele tiver que sair para procurar, aí começa a entrar dentro daquela bolha de pessoas que estão nesse meio. A resolução da Anvisa de 2019
sobre a cannabis medicinal, ela permitiu o uso, mas só no caso dos humanos e deixou de lado o veterinário. Devido à falta de uma lei que proíba ou que libere esse uso, como que profissionais como você ou o Dr. Fábio Mercante de San Juan, o Dr. Pet Cannabis, que já pesquisam e prescrevem o tratamento com cannabis há algum tempo, trabalham dentro dessa região cinzenta? Quais são as facilidades e as dificuldades de encontrar esse tipo de tratamento, como você estava falando? Hoje, se eu precisar, quem eu procuro, se eu de fato for tomar a iniciativa? Procura o Fábio, manda um abraço pro Fábio, o João Lourenço, a gente tem uns veteranos bons aqui, já estudaram bem, né? O Fábio está com já com uns 13 anos já que ele prescreve. E isso que você falou da Anvisa em 2019, né? Ter limitado o uso à medicina humana, e como é que a gente faz com isso, né? Responde de uma forma bem simples e direta, que eu acho que é bom a gente começar a divulgar mais isso, né? Todo mundo veio, quando saiu aquela decisão, a minha caixa de entrada, WhatsApp, inbox, em tudo, era, pô, você viu aqui, deixaram a veterinária de fora, e eu só dava risada e falava assim, é óbvio que eles vão deixar de fora, porque a Anvisa, legalmente, ela não pode falar nada sobre o mundo veterinário, apenas para Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente faz parte da saúde, mas no Brasil, quem regula as atividades veterinárias é o MAPA, que nunca falou nada. Então, a Anvisa, ela libera medicamento para humano, eu não ligo para isso. Se ela liberou ou não é a decisão dela que vai fazer eu usar ou não alguma coisa nos animais, sob a minha responsabilidade. Então, o médico veterinário, ele vai de acordo com aquilo que ele pode prescrever, que está listado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, tem algumas drogas que são proscritas dentro desse ministério, a gente não pode usar, ou não podia usar. Por exemplo, a mais famosa seria o tratamento para leishmaniose em cães, que existe um tratamento, então, para leishmania, tanto em humanos quanto em cães, que a gente não usava, porque é o mesmo tratamento em cães e humanos. Então, se a gente começar a tratar os cães, as leishmanias vão ficar resistentes a esse tratamento, e quando uma pessoa, um ser humano, adoecer, corre esse risco de não ter efeito nesse humano. Numa sociedade antropocêntrica como a nossa, a vida humana vale mais do que a do cachorro. Então, é melhor você perder vários cachorros por causa de uma doença, mas evitar a morte de milhares de pessoas por causa dessa mesma doença. Então, beleza. Agora, outras drogas, a gente não tem isso. A gente tem, por exemplo, uma das drogas mais utilizadas na veterinária, que é um opioide, né, para dor, o tramadol. Ele é liberado pela Anvisa para uso humano. A gente usa nos animais sem nenhum estudo nos animais. Usa, funciona, tá? Eu acho uma porcaria os opioides pelos efeitos diversos que tem, mas para remoção de dor é maravilhoso. Ele tira a dor. E essa função ele cumpre. Não tem estudos na medicina veterinária e a gente usa isso. Então, a Anvisa impediu o meu uso como veterinário, não me diz nada. É a mesma coisa que a sua mãe falar que eu não posso ir para a festa. Eu vou, se eu quiser ir, né, se eu 15 anos, é a minha mãe que vai dizer se eu vou ou não, não é a tua mãe. É simples assim. Então, a Anvisa não é a minha mãe é o MAPA. Então, o MAPA não fala nada. Esse tema chegou no MAPA, né? Chegou, mas não tem nada publicado, nada definido. Então, não tem nada desenrolando. Nada. Então, é aquela história, assim, você está numa esquina e não tem nenhuma placa dizendo que você não pode dobrar a esquerda. Significa que você pode dobrar a esquerda. Se não tem a proibição, não tem aonde eles pegarem. Então, se não tem na lei algum artigo para enquadrar um crime de prescrever a cannabis para um animal. Né? Para você incorrer em crime, tem que ter a previsão legal, né? Em algum artigo, em alguma lei, não tem isso na veterinária. Só a Anvisa, mas a Anvisa não fala de veterinário. Então, a Anvisa, se ela estiver querendo barrar o uso veterinário, ela vai estar cometendo um crime, né, de passar por cima da competência dela. Então, a prescrição não é problema. O problema que existe é, beleza, eu posso prescrever, mas aí, eu posso entregar o óleo para o paciente? Aí é que pega. Né? Porque produzir, eu não posso botar o óleo dentro do frasco, não posso pegar esse frasco e dar na mão do paciente, assim como a gente não pode passar um baseado. Posso fumar na rua sozinho
eu posso ser preso e assinar aquele artigo 28. Mas se eu e tu fumar na rua e eu passar para ti, e o policial ver, eu vou estar fazendo a ação de tráfico. Aí já é artigo 33. E aí? Então, esse ponto que é o delicado, não é a prescrição. O problema é conseguir depois importar um óleo e a Anvisa, que aí sim, a importação é pela Anvisa, independente se vai ser usado em animal ou humano. Então, ela vai olhar, é para animal, eu não tenho competência para versar sobre a animal, então eu vou falar que não. E é isso que a Anvisa tem feito desde 2017, quando se começou a pedir para animais, ela alega a sua incompetência para julgar o tema, e incompetência jurídica, né? Ela não pode fazer isso. Então ela alega isso e nega a importação. E o cachorro morre. Aí para liberar, aí ela vai lá, quando ela faz a RDC, ela vai lá e fala, não, veterinários não podem. Peraí, você não pode falar sobre isso. Então, assim, é uma briga política, econômica, enfim, que a gente está aí à mercê. A ideia legislativa sua do ano passado recebeu somente 7.600 apoios, né? Dos 20 mil que precisavam. Cara, qual que era essa ideia? Isso é uma ideia para que assim, se ela passa dos 20 mil apoios, ela é obrigatoriamente tramitada no Senado, né? Aí a ideia era simplesmente que o Senado discutisse o uso veterinário, né? E regulamentasse de fato o uso veterinário, né? Debater a lei com os ministérios, com o Ministério da Agricultura, para incluir o médico veterinário como um prescritor, né? Como um profissional legalmente apto, né? Habilitado a prescrever e fazer a terapia canabinoide. Então, isso eu lancei ainda no outro ano, eu tinha dado só acho que 2.000 apoios. Aí ano passado eu fiz novamente, deu 7.000 e pouco. Eu fico impressionado como a gente não consegue ter os 20 mil apoios. O alcance não vai, né? A gente publica em Facebook, aí como tem cannabis no meio ele barra, não pode promover, não pode fazer nada, então ele restringe os views, ninguém vê, tu acaba compartilhando só para tua bolha, né? Essa é a principal dificuldade de falar de cannabis no Brasil, na internet. É muito difícil, você não consegue, vocês sabem até mais que eu, né? Não tem alcance, vão barrando. O YouTube vai derrubando os vídeos, você não pode falar a palavra maconha no YouTube, né? Falar cannabis, nem a cannabis, falar outra coisa, virar uma gíria. Então, assim, a ideia da proposta de lei era essa, era de a gente discutisse o uso veterinário assim como está sendo, né? Pensado aí o uso humano, o uso da medicina humana, porque é a mesma coisa, né? A medicina veterinária e a medicina são só duas formas da mesma ciência. Fugindo um pouco da veterinária, que foi nosso foco até agora, me fala um pouco da pesquisa pioneira que você está coordenando na UFSC, que está testando a eficácia do óleo integral da cannabis. Então, essa é uma pesquisa em parceria com a Abrace, né, João Pessoa, que nasceu do desespero, assim, de ver lá em março, abril, né, o que o Brasil iria passar, né, e hoje já sabendo o que passou, né, todas as complicações e tal. E a ideia era proporcionar para os profissionais da linha de frente, né, um melhor bem-estar possível para eles continuarem esse serviço, essa jornada aí de plantões e, sei lá, dias de 40 horas, né? Assim, numa situação extremamente estressante, em um país em que eles foram colocados completamente à sua própria sorte, né? Muito pouco apoio do Ministério da Saúde e boicotes, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente viu no Ministério da Saúde. Então a proposta era avaliar o efeito de um óleo integral, né, de cannabis, esse aí especificamente rico em CBD, de linhagens de cânhamo, né, para ter pouquíssimo THC, por uma razão de que são profissionais, numa época de pandemia, os talvez mais importantes do país, e eles têm que
está funcionando perfeitamente. E, como eu não conheço os participantes, né, alguns podem ser mais sensíveis ao THC, e tudo que a gente não quer é que alguns desses participantes percam, nem que seja um dia ou dois do seu serviço, porque um dia ou dois do seu serviço significa algumas pessoas muito mal, né? Podem vir a óbito por causa dessa falta de maior capacidade de tomar uma decisão ou de realmente ir ao trabalho. Então, não sabe que o THC pode fazer isso em algumas pessoas, a gente tirou ele. Ele está presente lá em baixíssimas concentrações, né, do próprio cânhamo, mas abaixo de 0,3. Então, a gente quis avaliar o efeito desse óleo nos participantes, né, comparado com um óleo placebo, um óleo sem canabinoides, né? E aí, ao final do estudo, que ainda está em andamento, a gente vai avaliar se os participantes que receberam o óleo tiveram uma condição que eles relatam de percepção de estresse e de bem-estar maior, igual ou abaixo do placebo. Então, a nossa ideia é essa, é ver se o uso diário de canabinoides tem efeito na saúde mental, né, dos participantes submetidos a uma situação de estresse extremo, né, porque aqui é uma situação de estresse não controlada, né? A situação de estresse é da vida, e é uma situação, como é não controlada, é uma situação de estresse realmente extremo, porque cada um desses profissionais, enquanto eles não forem imunizados, eles estão sujeitos a adoecerem e correm risco de morte, né? Porque são seres humanos que são suscetíveis a esse vírus e estão em contato diário com altas cargas, né? Então, esse estresse extremo é algo que eles estão passando, e é o que a pesquisa visa entender o impacto do óleo, né, na percepção de estresse e bem-estar. Né? A gente está ainda no meio da pesquisa, então, no momento, eu não sei quem está recebendo óleo ou placebo, então eu não tenho como avaliar nem se está tendo efeitos ou não, porque só no final mesmo, né? Já falta ainda uns 5 meses aí, que a gente teve alguns atrasos logísticos, né? Que nem para a Abrace, que é uma instituição legalizada, é fácil fazer, ter os insumos, ter tudo para ser feito, né? Muito complicado. A gente pensa que a Abrace é legalizada, então está tudo fácil, né? É muita dificuldade. Tem perseguições no meio do caminho, né? Porque sempre todo mundo em cima, então a gente teve alguns atrasos, mas agora está fluindo, tá tudo bem, os participantes já estão tomando óleo meses já. Enfim, no final vamos ver o que sai desse resultado. Não posso torcer, né? Embora a gente fez essa proposta já com o conhecimento que a gente tem da literatura, do poder ansiolítico, dos canabinoides em geral, não só do CBD, né? Mas especificamente do CBD, que ele é um excelente antidepressivo e ansiolítico. Então, com base nisso, a gente quer comprovar na vida real, né, se isso se reflete, né, em situações de extremo estresse. Né? Eu acredito que sim, né, mas vamos esperar os resultados, né, para não ficar de torcedor de resultado. Para não gritar gol antes. Não, é que na pesquisa eu falo muito isso, né? A gente não pode ser torcedor de resultado. Né? Eu tenho uma hipótese que o óleo funciona, beleza, mas eu vou avaliar e ver se funciona. Né? Não, mas é bem comum na ciência a gente ver galera apertando até que saia os resultados, espremendo, até que prove aquilo que aquela hipótese que a gente tem. Até o momento é uma hipótese que vai ser confirmada ou não. Né? Se não for confirmada, passamos para outra hipótese e assim vai. Só para a gente terminar, Eric, um projeto de TCC de 2020, de autoria do Elder Camilo da Silva Pereira, analisou o conhecimento de brasileiros acerca da utilização da maconha para fins medicinais na medicina veterinária. Quando ele perguntou sobre o acesso dessas pessoas às publicações científicas sobre o tema, 57% dos participantes afirmaram que nunca tiveram acesso a esse conteúdo. A fim de mudar um pouco sobre esse assunto, eu queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar mais sobre esse assunto, se informar, perder seus preconceitos.
Pois é, o acesso ao conteúdo científico de medicina cannabinoide é restrito, assim, é difícil. Boa parte, assim, eu não sei qual foi o universo dessa pesquisa, mas se a gente pegar estudantes, né, de medicina ou ciências da área da saúde, a maioria deles não viram nada disso na faculdade. Né? Então, a gente está formando profissionais, né, da saúde, tanto médicos, quanto enfermeiros, quanto dentistas, quanto veterinários, que simplesmente desconhecem um sistema fisiológico. Seria como a gente formar médicos que nunca tiveram um sistema cardiovascular. A gente não pode aceitar isso. Né? Hoje, a gente sabe que existe coração e vasos, a gente tem que estudar os corações e vasos, mesmo que você não vai trabalhar com isso. A gente sabe que existe o sistema endocannabinoide, então a gente tem que estudar esse sistema e ponto. Isso está sendo negligenciado ou negado, né, na maior parte das universidades. Aqui na UFSC, a gente aborda isso na veterinária, tem gente que aborda na medicina e na farmácia, na Federal da Paraíba também, na Federal do Rio, Unicamp, Viçosa, USP, e vai parando por aí. Né? Só de cursos de medicina veterinária a gente tem mais de 200 no país, ou 300, não sei em que número estamos, e basicamente só o nosso aqui que fala sobre isso de uma forma real, né? Que fala mesmo sobre esse sistema. Então, a gente tem aí menos da metade, né, que tiveram algum tipo de acesso, e aí dentro desse universo deve ser aquele acesso bem restrito. Né? Alguma coisa foi dita, ela serve como antiepilético, serve para tirar dor, serve as coisas gerais. Então, realmente, o conhecimento, de fato, está sendo negado, está, né, sendo excluído. Meus estudantes na veterinária, na universidade, estão dentro da academia, eles têm dificuldades em fazer buscas de fato científicas. Né? A gente procura muito blogs, texto de jornal, texto de revistas, a gente usa isso e alguns confundem esses textos com artigos científicos. Não menosprezando, por exemplo, os textos que saíram da jornada da cannabis, né, que vocês fizeram no ano passado, acho que foi, está muito bom, né, mas aquilo não é um artigo científico, né, aquilo são excertos, né, de vários artigos, são resumos, tem uma linha, uma questão que você consegue entender ali, né, pelo menos para começar, né, mas os artigos mesmo estão dentro das revistas científicas. E aí a gente tem o problema de pesquisa em geral no Brasil, que poucas pessoas têm de fato acesso a artigos, porque muitos deles são pagos, né? E aí eu tenho acesso porque tenho a universidade que ela tem convênios com várias revistas e portais que liberam esses acessos quando a gente acessa via universidade, então muita gente não consegue ter esse acesso. Ciência de ponta se faz na língua inglesa, né? Mas para aumentar esse acesso com artigos científicos, então tem que procurar nas bases de dados que tem no Brasil, por exemplo, o Cielo, a PubMed, né? A PubMed você vai achar tudo. Eu uso o Google, né? Eu uso o bom e velho Google, que é o mecanismo de busca mais abrangente. E aí, quando eu quero refinar mais, eu uso aquele Google Scholar e começo a procurar os textos, geralmente em inglês. Então, mesmo que eu queira procurar alguma coisa que eu sei em português, eu traduzo aquilo para o inglês e faço a busca em inglês, né, para você achar os artigos. Tem um site muito bom de fora, que é o Project CBD, né, que seria Projeto CBD, né, em inglês.org, que ele faz um apanhado geral de novidades do mundo geral, porque geralmente eles fazem um texto de uma certa forma fácil de entender, né, que é inglês, né, uma linguagem mais social, né, e não a acadêmica, e lá embaixo tem as referências. Então, a minha dica é, você leu um texto qualquer na internet, busca as referências. E aí vocês começam a achar aquele
artigo que ele referenciou alguma coisa. Vimos que os canabinoides atuam na bomba de sódio e potássio, nos canais picáuseos. Aí tem lá uma referência. Vai lá embaixo, tem um artigo, pega aquele artigo, leia ele e vai nas referências desse artigo. A melhor coisa para você ampliar o seu conhecimento, assim, isso é uma dica, inclusive, de TCC, de doutorado, enfim. Você lê algum artigo, já vê as referências e busca essas referências. E aí o seu conhecimento vai expandindo meio que no modo automático. Você mal e mal percebe que está aumentando o conhecimento. E aí fazer uma busca sobre qualquer coisa que você já conheça é muito mais fácil, né? Aí você começa a buscar mesmo. A gente tem um problema sério, né, na ciência canabinoide, que é a dificuldade dos pesquisadores em fazerem essa pesquisa. Mesmo assim, a gente tem uma infinidade de artigos científicos muito bons sendo feitos. Ano passado teve um boom até, durante a pandemia. Até a galera brincou que o pessoal viu que deu pandemia, vamos escrever os artigos e liberar tudo. E foi um aumento absurdo. Tirando esse fato da dificuldade que é fazer pesquisa no Brasil ou fora, a gente tem bastante coisa feita. E aí a gente tem os portais, né, no Brasil aqui que buscam, né, reunir o que está acontecendo e tentar mastigar um pouquinho melhor para o público brasileiro. Quem quiser entender um pouquinho de endocannabinologia, as minhas aulas da veterinária estão todas online no YouTube, enquanto ele não derrubar, né? Lá no Saúde Canábica. E também no WeedTube. Né? No WeedTube provavelmente não vai ser derrubado. Então, o backup está lá, mas está também no YouTube. Até agora, está tudo lá, ok, tá acessível. Acho que eu não cresci ainda tanto para eles se darem conta e derrubar. Acho que se tiver muitos likes lá e muitos views, é capaz dos caras me contarem. Porque não tem um vídeo lá que não seja sobre isso. Né? Só. Então, e ali tem alguns links que eu vou colocando. Quem quiser pegar as referências que eu uso em aula, né? Que todas as minhas aulas são feitas com imagens de artigos, né? Eu vou falando sobre aquele estudo. Nada é da minha cabeça, assim, tudo é da ciência. Eu apenas passo para frente. Foi um privilégio ter conversado contigo, cara. Valeu, verdade. Valeu, irmão. Valeu pelo chamar ali. E, cara, a Badaró é uma baita revista. Adoro o jeito, o visual que ela faz e a forma leve como ela trata os temas, né? Mesmo temas pesados, temas de vida social mesmo, assim, dos problemas sociais que no Brasil é tão pesados, você consegue trazer de uma linguagem que, não vou dizer que dá gosto de ler, porque alguns temas ali são pesados, mas fica fluido, fica muito bem. Valeu. Obrigado também a você que escutou até aqui. Caso você ainda não nos siga, acompanhe nossas postagens nas redes sociais pelo user @Revista Badaró. E não se esqueça também de apoiar o nosso jornalismo independente, tornando-se um dos nossos assinantes lá no picpay.me/PicPayBadaró, sem acento no O. É isso. Até mais.